A semana definitivamente não foi do Lindinho e muito menos de Gleisi Hoffmann. Gente, agora o cúmulo do absurdo. O Lindenberg Farias tá pedindo para que o STF tome alguma atitude com o Marcel Van Hatten, por causa das palavras que o deputado falou na tribuna essa semana. Só que ele esquece do passado dele. Fora isso, ele passou um vexame com o Sóstenes Cavalcante que deu dó. E saiu uma pesquisa de um dos personagens que a esquerda mais detesta, não suporta, o Nicolas Ferreira, aquele que desmascara todas as intenções mais maléficas desses personagens de destruir o povo brasileiro. O vídeo está sensacional, vou mostrar tudo aqui para vocês, vai compartilhando, solta o dedinho no like e vem fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Chegando e mostrando aqui, essa semana, o Nicolas fez um vídeo falando a respeito de todo o caso aí envolvendo o presidente Bolsonaro, foi o maior sucesso e tal. E agora sai uma pesquisa para governo no estado de Minas Gerais. Rapaz, o Lula deve estar desesperado vendo isso aqui, porque ele levou Rodrigo Pacheco, ele quer Rodrigo Pacheco como o candidato dele a governo de Minas e tal. E as intenções de votos estão nessa forma aqui, desse jeito. O Nicolas tem 30,9% na pesquisa para ser o novo governador de Minas Gerais. O Cleitinho aparece com 22,9%. O Calil, aquele cidadão que acabou com o BH, 16,4%. O Pacheco aparece com 10% apenas, meus amigos. O resto aqui é branco nulo, Matheus Simões, aí que ninguém conhece. O candidato do Lula tem 10%. 10%, pasmem. O segundo candidato dele, que é o Calil, tem 16%. Tanto o Nicolas quanto o Cleitinho, olha a pesquisa aí. Nicolas 30, o Cleitinho 22. Praticamente 31 o Nicolas e 23 o Cleitinho. O resto, o Calil é 16,4, o Pacheco 10,3. É menos da metade, então é 16 e o 10 Pacheco. Estão vendo como está funcionando tudo aí na vida desses personagens? O Nicolas e o Cleitinho tá estourando em Minas Gerais e no Brasil inteiro, Com redes sociais, essas pessoas acabam ganhando notoriedade em todo o Brasil. E aqui a gente vê um exemplo do que é a hipocrisia em sua mais plena forma desses personagens. Esse sujeito aqui acaba de acionar a PGR contra o Marcel Van Hatten por causa das críticas que ele fez ao STF. Líder do Partido dos Trabalhadores, foi a melhor coisa que o Lula fez, para o povo brasileiro. Colocar esse pateta aqui, como o líder do PT na Câmara, E ele encaminhou a representação à Procuradoria-Geral da República, porque deve estar uma festa muito grande, é só encaminhar que imediatamente eles reagem. Vamos tentar, numa forma democrática, calar toda a oposição no Brasil. Ah, tão lindo isso, chamou aí de discurso de ódio contra as autoridades do Supremo. Lindenberg reproduz o discurso proferido por Van Hatten na tribuna do plenário da Câmara, em que diz que o que estão fazendo com o STF hoje é coisa de mafioso. Foi as palavras do Marcel Van Hatten. Lindenberg afirma que o discurso representa uma reação tresloucada, autoritária, soberba, totalmente incompatível com as altas asneiras responsabilizadas aí pelo deputado. Segundo ele, é uma configuração de crime contra a honra dos ministros da corte. Além disso, alega que os ataques perpetrados pelo representado não estão amparados no direito constitucional fundamental da liberdade de expressão. Então, peraí, Lindenberg, que a gente resolve a tua situação já. Esse é o mesmo elemento aí do PT, anos atrás. Vamos ouvir aqui o que ele falava dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que pelo flagrante perpétuo do Moraes, ele vai ser punido primeiro do que o Marcel Van Hatten, que ele está na fila bem antes do Marcel. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu
com a parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos. Chamou de covarde e falou que os caras estão de quatro, de joelhos, de quatro. Com a pressão feita pela Rede Globo, eu volto a dizer, usou até militares para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É claro que teve votos muito consistentes do nosso lado. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um discurso em São Paulo, foi até muito criticado, quando disse, chega de ilusão com essas instituições. Quando houve a condenação do Lula no TRF4, estava claro, o Supremo participou do golpe. Ele esquece, né, que ele tem passado. Ele esquece, né, meus amigos? Então, se é papo nenhum, vai ter que começar por ele, é ou não é? Porque essas palavras aí contra ele, que o Supremo é golpista, que o Supremo tá de quatro e tal, jamais a internet deixa a gente esquecer. E se alguém pensava que foi somente esse momento que ele passou vexame, o Sóstenes Cavalcante fez ele passar ainda mais vergonha. Tinha um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre Moraes. Meu colega Lindbergh acaba de dizer aqui de um suposto plano para matar o Lula. Segundo informações, porque os acessos aos autos não são completos, o assassinato, isso não chegou a termos finais, porque faltou um táxi. Ora, é inacreditável que militares fariam algum tipo de assassinato de alguém e isso só não chegou a términos finais porque faltou um táxi. Essas histórias... Olha a cara que o Lindbergh Farias faz. Ele baixa a cabeça e fica perplexo. Este enredo, toda esta narrativa, montando uma história para tentar convencer o brasileiro de algo que não aconteceu, não cola. Os brasileiros sabem. O cara ficou perdido. Mas a gente sabe, né, meus amigos? É petista sendo petista, passando vergonha em todos os locais. Mas, lógico que a esposa dele não ia deixar barato. Afinal, se o namorado tá passando vexame, é óbvio que ela também tem que passar vexame, né? Porque eles são assim, né? Juntos e misturados. Coube ao Galípolo humilhar Gleisi Hoffmann. Galípolo, presidente do Banco Central, diz que a decisão sobre a alta de juros é dele e não de Campos Neto. Acabou com a Gleisi. E ele falou tudo ao vivo e a cores. Sobre o nosso processo de decisão, assim, eu já tinha dito no último, né, último RI, literalmente, a partir de agora todos são RPM, então foi o último RI, literalmente. Eu já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão naquela reunião com o Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos diretores está lá expresso que é a consciência, a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo. E não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro, mas como eu entendo o comentário que está vindo por parte tanto do presidente, do ministro e de outras pessoas sobre o tema do cavalo de pau, eu acho que independente de com quem você dialogue, existe aqui no Brasil um diagnóstico já de algum tempo que há um estranhamento, vamos dizer assim, com o fato de que a gente convive muitas vezes com taxas de juros relativamente elevadas quando comparado com os pares, e ainda assim a gente vê um nível de atividade econômica mais dinâmico. Foi lá, Campos Neto foi até generoso comigo, foi legal, foi camarada, conforme o petista gosta de dizer. E acabou com a Gleisi Hoffmann, acabou a narrativa deles. Acho que a única coisa que ainda tem um pouco mais de credibilidade nesse desgoverno todo, que nada tem, é o Banco Central. Pelas ações, pelo menos até agora, do próprio Galípolo, não tem como você diminuir a taxa de juros com essa inflação do jeito que está. E a coisa está muito maior.
é porque quem está represando ainda a inflação que está muito mais alta é o tal do Postman. Simples assim. Simples. Agora, ver Lindenberg e Farias passando vergonha em todos os locais, gente. Ele, no comando do PT, está na mesma situação do que o Sidônio gerenciando, né, o marketing do Inácio. Uma catástrofe total, uma catástrofe. Essas pessoas esquecem do passado. Gente, elas não podem nem andar na rua. Todos esses personagens juntos, misturados, esses elementos aí, não podem andar na rua. Por isso que eles tentam ao máximo aparecer o menos possível. Você não vê eles num shopping, vocês não vê eles num restaurante. Muito difícil, porque quando eles têm que aparecer, quem lembra desse vídeo aqui? Esse aqui era Rodrigo Maia, que teve até que sair da vida política, né? Tamanho é o desprezo e a raiva que o povo pegou dele. Ranço. Lembra desse vídeo aqui, ó? É gostoso? Tudo que você roubou da gente, mesmo que você arrasou o país, é gostoso? Eita, né? É gostoso crescer, o dinheiro. Para com isso, filho, você tá feliz? Você põe a cabeça no Brasil, tira a mão de mim. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Não sai, não. É gostoso casar com o Godinho? É gostoso casar com o Godinho? Fala. Deve ser gostoso, né? Ele faz o Ellen. Dizem as más línguas que depois desse vídeo, né, o Nhonho, né, quem lembra dele, do Rodrigo Botafogo Maia, da lista do Odebrecht, nunca mais apareceu em público desse jeito aí. Os caras querem destruir a sociedade, fazer as maiores barbaridades e acham que o brasileiro não vai reagir hoje. Do jeito que a coisa tá, eu vendo ele, Glaze, Lindenberg, toda essa situação. Que vexame. Bem aos olhos de todo mundo. Rapaz do céu. Que fase passa esses personagens. Isso porque eles dizem que são os amados aqui, hein? São as pessoas mais queridas pela sociedade brasileira. Eu quero saber a opinião de vocês. É amado ou não é? Deixa aqui. Já aproveita, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!